Presta atenção no que eu vou falar essa noite, porque talvez muito do que você vai ouvir, você já viveu no passado e não entendeu, não teve respostas. Talvez o que você vai ouvir, você está vivendo hoje, é Deus trazendo para o seu coração alívio e entendimento. Ou talvez é Deus preparando você para coisas e realidades que você viverá no futuro. Todos comigo digam amém. Só os corintianos digam amém. Amém. Geralmente a média está dando 2 ou 3. Só os santistas digam amém. Aqui está acima da média. Só os flamenguistas digam glória. Tem uma pessoa em pecado no altar, pastor. Eu sou café com leite, eu sou cruzeirense, então eu não faço mal a ninguém. Assim como o pão de queijo. Tem algum mineiro aqui? Sempre tem uns mineiros perdidos no meio, ó, né? Nós estamos em todo lugar, meu amigo. Piscou, tem um mineiro lá falando uai. Escute, o mundo espiritual só me autoriza a viver debaixo de revelação. A revelação que você vive, ela revela a dimensão espiritual que você está sendo respaldado. Vou falar de novo. A revelação que você tem a seu respeito, ela respalda em qual dimensão espiritual você está. E você pode estar vivendo hoje debaixo de alguma revelação, e você é a revelação que você acredita ser. Por exemplo, talvez teus pais, amigos, professores, eu não sei, alguém falou sobre o seu futuro, sobre coisas que você seria, e hoje você é exatamente aquilo que um dia você ouviu que seria. Esta também é uma revelação. Ou você está vivendo hoje debaixo da palavra que Deus um dia liberou sobre a sua vida, e você está se movimentando, se movendo, e você está hoje andando e dando passos debaixo da palavra, da revelação a qual Deus levou ao seu coração. Quantos comigo digam amém? E a gente pode pensar assim: não, mas pastor, é porque você não entende a minha história. Irmão, todo mundo tem uma história. Aí eu olho para a minha Bíblia, profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, ele fala assim, Oséias 4, 6: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta... volta para mim aqui, eu gosto de estudar uma versão chamada Amplify Bible. Gostaram do meu inglês? Pronto, ele acabou, bem aqui. A Bíblia amplificada, ela fala assim: por falta de revelação e sabedoria, o meu povo está sendo destruído. Olha que coisa forte. Diga assim comigo: revelação. Irmão, desse jeito aí, nem profeta descendo aqui na sua cabeça agora. Fala assim comigo: revelação. Diga assim: a revelação que eu tenho, ela revela qual a minha dimensão espiritual. Logo, se eu entendo quem é o meu Pai, logo se eu entendo sobre as realidades do céu, esta revelação que norteia a minha vida, logo quando eu entendo sobre o que os céus estão dizendo a meu respeito, esta revelação molda os meus dias e a minha história, e à medida em que ela vai moldando quem eu sou, por onde eu passo, a revelação de Deus também passa. Eu profetizo na Lagoinha de Salto nessa noite: por onde você passar, a revelação do Espírito Santo de Deus também passará. Por onde você entrar, a revelação do Espírito Santo de Deus também entrará. Por onde você... lugares vão ficar diferentes, mesas vão ficar diferentes, escolas vão ficar diferentes, trabalhos vão ficar diferentes, universidades ficarão diferentes. Eu queria 3 comigo nessa noite para pegar essa palavra no nome de Jesus. A revelação de Deus vai mudar a história da Lagoinha de Salto. Alguém que pode dizer aleluia? Pouquíssimas pessoas têm noção sobre algo que eu quero falar essa noite. Para o porquê não vão, não pare nunca, não pare nunca. Bote esses dedinhos nesse teclado, meu filho. Isso. Não olhe se o Flamengo está jogando, porque eu sei que ele está jogando. Uma das igrejas que nós plantamos é em Maranhão, São Luís. O Flamengo está lá hoje jogando. Está todo mundo falando lá, que estão lá. Falei: vocês vão ver o time reserva, boa sorte. Pouquíssimas pessoas sabem, ou sequer têm dimensão. Eu posso falar tudo, pastor, hoje? Você tem certeza? Gente, se eu não voltar nunca mais. Foi uma alegria ter vindo aqui hoje. Pouquíssimas pessoas
sequer imaginam o que é ser ungido de Deus. Tem gente que vai voltar para casa hoje debaixo de tanta unção. Cuidado para não se perder no caminho de volta. Dificilmente você vai notar unção na rua. Esses dias eu estava numa churrascaria. Quando eu me deparei, pastor, eu estava comendo o que eu como em casa. Eu estava comendo frango. Eu falei: e aí, amigo? Falei pro garçom: que unção, hein? Que unção de... Eu falei assim para ele: que unção de convencimento, cara. Ele: por quê? Eu falei: você está me dando sobrecoxa. Eu quero picanha, me prometeram picanha. Voltei para a palavra. Mudou muita coisa no Brasil depois que eu voltei, rapaz. Tá diferente, tá? Picanha virou abóbora. Terminei, parei. E minha esposa falou assim: ele tem uma lábia, né, amor? Eu falei: não é lábia não, isso é unção, rapaz. Esse cara aí, e ele na minha frente. Eu falei: isso aqui, ó, se fosse crente ia ser um pregador da palavra. Lu, o cara começou a chorar. Falou assim: eu era pregador da palavra, estou afastado. Eu falei: mas a unção de Deus não está afastada da sua vida. Tem chance para você voltar, meu filho. Você pode voltar hoje. Me dá aqui sua mão. Ele me deu a mão. Eu falei: ora assim comigo: Pai, arrependido eu volto aos teus caminhos nessa noite, nesse dia. A unção de Deus faz toda a diferença. Unção significa duas coisas. Vocês estão comigo? Existem quantos significados para unção? Eu vou aqui com o meu lado direito que está mais animado. Meu lado direito. A unção tem dois significados. Quantos significados? Eu me enganei, eles não estão tão animados. Estou aqui com o meu lado esquerdo. Quantos significados tem a palavra unção, lado esquerdo? Quando jogam contra o outro é maravilhoso. Número 1. Posso falar? Quer anotar? Anota. Número 1. Unção significa quando os céus autorizam alguém para executar algum plano na terra. Ah, irmão, se eu estivesse no teu lugar eu estava gritando no teu ouvido. Vou falar de novo. Número 1. Unção significa quando os céus autorizam alguém na terra para executar algum plano que o próprio céu criou. Ou seja, quem é ungido por Deus está autorizado por Deus. Ou seja, quem é ungido por Deus tem autoridade delegada por Deus nesta terra. E quem tem autoridade por Deus delegada nesta terra, a autoridade delegada te faz estar acima do medo, acima da angústia, acima da dor, acima de demônios, acima de principados, acima de potestades, acima de todas as coisas que querem roubar a vontade de Deus na terra. Alguém comigo hoje? Diga assim comigo: a unção é uma autorização. Autorização de quem, gente? De Deus, dos céus. Amém? Até aqui? Número 2. Pregar igual um pastor ali dito amigo meu. Vão ser 10 pontos hoje. Segundo lugar, a autorização significa proteção e cobertura. Peraí, pastor. Então, quem é ungido por Deus, primeiro está autorizado por Ele. O Deus que autoriza é o Deus. O Deus que autoriza é o Deus que te protege e te blinda nesta terra. Ungido é autorizado e blindado. Lagoinha Salto, levante uma de suas mãos e diga: eu sou ungido. Eu estou separado nessa terra para alguma missão. Junto da minha missão, Deus está me protegendo e me blindando de todo mal nessa terra. Alguém que sela essa palavra comigo, dá um brado de glória a Deus, dá um brado de júbilo, se expressa para Deus de alguma forma. Lagoinha Salto, tem alguém nessa noite aqui que pode dar glória a Deus? Ungido por Deus tem uma autorização, repita comigo, específica. Pastor Danilo tem uma autorização específica. Pastor João Pedro tem uma autorização específica. Eu tenho um dom, não é talento, é dom, é o nome do meu filho. Eu tenho um dom, então eu posso falar que eu tenho um dom.
Donzinho esses dias voltou da escola falando assim: lá vem falar, ó, morreu. Tem 4 aninhos. Aí ele falou assim para mim: pai, você traz para mim um ice cream de chocolate? Eu falei: filho, acho que você vai começar a esquecer essas palavras do inglês aí que você aprendeu lá. Esses dias ele falou assim: pai, você usa muito black na igreja. Eu falei: porque a nossa igreja é black. Vocês estão felizes, gente? A unção de Deus não somente te autoriza, mas ela te protege e blinda. Até aqui todos comigo? Eu vou falar um negócio aqui, pastora, que se a igreja pega, agora é 1000 graus de unção aqui nesse altar. Foi a unção de Deus que distinguiu Daniel dos demais. Foi a unção de Deus que distinguiu José dos demais. Foi a unção de Deus que distinguiu a escrava de Naamã dos demais. Olha para mim, Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. A diferença era o que? A unção. José estava no Egito, mas o Egito não estava nele. O que distinguiu, pastor? A unção. A escrava da mulher de Naamã estava na Síria, mas a Síria não estava nela. O que era isso, pastor? A unção. Foi a unção que distinguiu. A unção separa, a unção distingue. Olha para mim, foi a unção de Deus que distinguiu Davi dos demais. Foi a unção de Deus. Olha para cá, não foi a coroa, foi a unção. Se olhar para Davi, nem na lista estava. Não foi escolhido, mas foi ungido. Foi a unção de Deus que distinguiu Davi dos demais. Não foi a coroa. Olha para mim, a coroa é passageira. O homem que dá a coroa pode pedir ela de volta. O homem que entrega a coroa pode pedir ela de volta. Mas a unção é Deus que dá, a unção é Deus que tira. A unção só Deus pode dar, a unção só Deus pode tirar. O Deus que derrama a unção, quando Deus derrama uma unção, ninguém pode tirar, ninguém pode roubar. O ungido que Deus unge, só Deus unge e só Deus desunge. Alguém que pode levantar uma de suas mãos essa noite, pelo amor de Deus, e diga: eu sou ungido, separado e protegido. Se você pode, prega comigo essa noite, porque quando o pastor está aqui, ele me falou, ele abriu o coração para mim, ele falou: Diogo, o pastor às vezes fala, prega comigo, olha para quem está do seu lado. Aí você olha assim. Aí o pastor fala: seja a boca de Deus na terra. Aí o boca de Deus na terra. Mas isso não acontece aqui no Brasil, isso acontece na América. Se você pode, segura na mão de quem está do seu lado e prega comigo, por favor, nessa noite. Aperta a mão dele com carinho até ele dizer Aperta do outro lado com carinho até ela dizer aleluia. Se você pode chacoalhar um pouco como as ondas do mar, diga assim: é a unção de Deus que faz a diferença. A unção de Deus que separa do teu caminho quem tem que ir embora e atrai quem tem que chegar. A unção de Deus protege, a unção de Deus cura, a unção de Deus blinda e te autoriza a viver o sobrenatural de Deus. Ungido está guardado, ungida está guardada, autorizado. Quem está comigo, Lagoinha Salto, dá um brado de... Perceba algo comigo aqui. A Bíblia fala sobre algo fundamental e nós temos que ler a Bíblia com uma lupa. Nós pastores, nós pregadores, nós precisamos entender exatamente o que nós estamos falando. Existe algo que desbloqueia a unção. Existe algo que destrava a unção. Muitas das vezes tem uma unção para você viver, tem uma unção para você ser respaldado, mas ela está sendo retida, ela está sendo neutralizada, ela está sendo bloqueada. Alguém comigo hoje, diga amém. Existe uma coisa que desbloqueia a unção. 1 Samuel 16:1. Olha o que a Bíblia está falando. 1 Samuel 16:1. O Senhor disse a Samuel, repita comigo, por favor: até quando? Até quando? Fiquei pensando nisso. O que será que significa até quando? O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com azeite ou com óleo, em algumas versões, e venha até Belém.
eu o enviarei a Jessé, escolhi um de seus filhos para ser rei. Tem 3 coisinhas aqui. A primeira delas é, Deus fala, até quando? O até quando de Deus é, por que você está negociando com a minha palavra? Se você sabe que eu rejeitei algumas realidades, por que você ainda não rejeitou também? Se você sabe que tem gente que eu rejeitei, por que você não está rejeitando ainda? Porque Deus não está rejeitando o homem Saul, Deus está rejeitando a unção de Saul. Quem você acha que ungiu Saul? O diabo? Foi Samuel, foi Deus. E Deus está dizendo para Samuel, você sabe que eu não quero mais ele? Ah, não sei se eu falo, estou querendo falar. Irmão, tem contatinho, tem que ser bloqueado da tua agenda hoje. Tem grupinho que você está participando, que você vai sair dele hoje. Tem gente no teu Instagram que você vai deixar de seguir hoje. Olha para mim, você fez um fake. Pastor Danilo, eu tenho uma unção para rastrear fake. Esses dias eu falei com a menina e eu disse para ela, minha filha tem voltado ao Egito? Ela, não. Eu falei, e se é um Instagram fake? Aí ela falou, o Instagram talvez. Rompe com aquilo que você sabe que Deus rejeita. Lagoinha de Salto, rompe com aquilo que Deus rejeita. Eu profetizo um tempo na sua vida, você vai rejeitar, você vai se enojar pelo pecado, você vai se enojar por algumas conversas que você sabe que não são mais para você, por algumas mesas que não são mais para você, por algumas conversas que não são mais para você. Pastor, por quê? Porque quem é ungido é separado. Quem é ungida é separada. Número 1, Deus está falando. Deus está falando, por que você está tolerando com aquilo que é intolerável? Número 2, Deus falou assim para ele, e venha até Belém. Olha para mim, eu fui buscar essa palavra venha, esse comando venha, esse verbo vir, só tem 3 vezes no Novo Testamento. A mesma palavra, Luciano, 3 vezes. Deus falou com Noé, ele disse, venha para a arca. Ele falou, não sei se a igreja vai pegar. Ele falou com Davi, venha para a casa de Jessé. Quando Deus fala venha, é a mesma expressão que Jesus usou para Pedro. Quando Deus fala venha, Ele está dizendo assim, onde você está eu não estou, vem para onde eu estou. Deus nunca vai te colocar em um lugar onde Ele não já esteja antes. Irmão, quando Deus te dá alguma direção, Ele já está lá te esperando. Quando Deus fala para você venha, não é lançar você no escuro, não é lançar você no medo, não é lançar você no meio de alguma dúvida. Se Deus está falando venha, Ele já está lá te esperando. O venha de Deus para você nessa noite é, rompe com a cultura deste mundo, rompe com coisas que eu rejeito, e venha até onde eu estou, e venha até mim, e venha até mim. 3, Ele diz, quando você chegar lá, você vai encontrar uma pessoa, eu já escolhi um novo rei de Israel. Irmão, o segredo é só obedecer. Por que é tão difícil obedecer? E é isso que bloqueia a unção, porque nós estamos tolerando. Pastor Danilo, imagina Deus chegar para você e falar assim, Danilo, e aí? Imagina Deus fazer uma teofania, descer dos céus. O que está acontecendo aqui é, Deus não é um amigo de Samuel, não é um outro profeta, não é a sogra. Quem ama sua sogra aqui? Diga misericórdia, diga amém. Está filmando? Está ao vivo? Ah, ela acompanha todos. Um beijo, minha sogra. Muito bom ter a senhora como a minha sogra. E minha sogra, ela manda o culto, ela manda para mim mesmo. Ela fala, assista esse culto ao vivo, você precisa? Eu digo amém. Preciso mesmo. Escute, o até quando de Deus aqui é, vai anotar? Anota. Deus não vai mudar aquilo que você está tolerando. Ninguém pegou. Me sentindo agora num velório, vou falar de novo.
Deus não muda aquilo que você tolera. Vou falar de novo. Deus não muda aquilo que você tolera. Aí Deus está falando com Samuel assim: por que você está tolerando com a minha palavra? Irmão, isso aqui desbloqueia a unção. Em nome de Jesus, para de insistir e de se desgastar com gente que o próprio Deus já rejeitou o coração, mas você continua insistindo. Pastor, o que precisa acontecer para a unção ser destravada, para a unção ser desbloqueada? Para de investir o seu tempo, a sua expectativa e a sua energia onde Deus não está mais. Quando você canalizar a sua expectativa para onde Deus está apontando, você vai ver Deus falar, você vai ver a unção de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque agora você está pronto, preparado para receber a unção do alto em nome de Jesus. Agora a pergunta que eu me faço nessa noite é: o que será que a unção de Deus pode provocar na vida de um homem e de uma mulher? O que será que a unção de Deus, quando derramada, pode fazer na vida de um homem ou uma mulher? Me diga, o que será? Vou começar a pregar, posso? O pastor disse que hoje é feriado, quero para eu ficar à vontade. Falei para ele: quanto tempo eu tenho? Ele disse 20 minutos. Eu falei: tu estás repreendido. Depois que Deus fala com Samuel, pula comigo para o versículo 13, ainda de Samuel 16. Agora nós vamos começar a dar uns glória a Deus aqui, igreja, amém? Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu, aqui Davi, no meio de seus irmãos. Repita comigo: no meio de seus irmãos. No meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e retornou para Ramá. Tem 3 coisas aqui. Faz meia hora que eu digo que tem 3 coisas. Se somar tudo já tem 15. Igual o nosso amigo. Nós temos um amigo em comum. 10 características. Olha para cá. Deixa eu fazer amizade com o meu pastor ali, rapaz, que é para ele me chamar para voltar. Número 1, a Bíblia diz que Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Se a igreja pega, é 2000 graus de unção agora. Ele foi ungido no meio da sua casa, no meio dos seus parentes. Olha para mim, a busca é em secreto. A busca é no particular. A busca ninguém tem que saber. Agora, quando Deus decidir te honrar, a honra vai ter que ser em público. A honra vai ter que ser em público. Quando Deus decidir colocar o cetro de justiça na sua fronte, você não pode fugir, por mais que você não queira, por mais que você tenha medo. Quando a honra de Deus chegar na sua vida, vai ser no meio dos seus irmãos, no meio da cidade, no meio da casa, no meio do povo, no meio do estado, no meio do Brasil. A busca no secreto, mas a honra vai ser no público. Samuel entrou na casa dos preparados, mas escolheu o único improvável. Número 1, busca no secreto, porque a honra vai ser em público. Amém. Número 2, na verdade eu já estava no número 2. O número 1 foi, ele ungiu, ou seja, ali, quando ele unge Davi, Davi está sendo separado. Davi está sendo, repita comigo, autorizado. E a autoridade de Deus na vida de Davi estava blindando e protegendo ele, amém? Então, número 1, ele está sendo autorizado e blindado. 2, ele está sendo honrado agora no público, porque ele estava buscando a Deus em secreto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Estava lá Davi. Eleva os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Deus Criador dos céus e da terra. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Era Davi no secreto, buscando a Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, alguém comigo hoje? Aí agora chega a unção em público, todos tiveram que ver. 3, a Bíblia diz assim: e desde aquele dia, você que está de marrom, chega aqui comigo. É você mesmo que está dormindo, chega aqui comigo. Sobe aqui, sobe aqui.
Como você chama? Wallace. Wallace, agora você será Davi, ok? Ok. Gostaram aí da voz dele? O que a Bíblia está dizendo é que o Espírito Santo se apossou. O que é isso? Está estragado para esse mundo. Não tem mais jeito para esse mundo. Onde a unção de Deus foi, ele vai ter que ir junto. Ele não se afasta mais da unção de Deus. Se a unção está andando, ele está andando. Mas a unção está correndo, ele está correndo. A unção se apossou, a unção se apoderou dele. A partir de hoje, o Wallace e a unção são um só. Quando a unção de Deus recai sobre a vida de alguém, não tem mais jeito, você está perdido para esse mundo. É por isso que tem algumas realidades que você não quer mais viver, irmão. Tinha coisas antigamente que você fazia por prazer, hoje você tem nojo só de lembrar. O que é isso, pastor? É a unção de Deus que está descendo sobre sua vida, está te separando de tudo aquilo que Deus não tolera. Tem alguém comigo hoje em nome de Jesus? Mas me responda algo. E é tudo sim a resposta. Davi tinha virtudes? Igreja, eu vou dar mais uma chance. Nós estamos filmando para o mundo inteiro. Davi tinha virtudes? Sim. Davi tinha talentos? Sim. Davi era corajoso? Sim. Davi matou um jegue? Vamos ver se a igreja está ligada, meu pastor. Davi matou um urso e um leão? Eles já estão assim, né? Diga você. É sim a resposta. Davi matou uma ursa e um leão? A igreja está. Mas o que será que faltava, cantor? Como você chama? Tiago. Tiago de quê? Tiago de quê? Tiago Dias. Tens tu visto Tiago Dias? O Danilo ali. Sai fora, gavião. Davi tinha virtudes, Davi tinha talento. Meu batera, fica acordado aí, hein? O batera estava ali assim, ó. Eu sou baterista, eu sei como é que é. A gente entra num mundo nosso, dentro daquele presídio que eles põem a gente. Aí eles falam assim: não, é um aquário. Irmão, peixe de verdade está no mar. Não é, meu batera? Olha lá ele falando. A gente sofre, gente. O baixista fala: tô com fome. Eu nunca vi um baixista que esteja saciado. Sempre, tô com fome. O tecladista sempre é assim: 4º grau, 5º grau, 3º grau. Não entendo, acho que eles... Vou voltar para a palavra. Faltava algo na vida de Davi. Até aqui, Davi, ele era corajoso, destemido, adorador, valente, mas faltava algo. Davi tinha talentos, Davi tinha virtudes, Davi tinha sabedoria, Davi era um adorador, mas algo faltava sobre Davi. Me pergunte o que? Faltava a unção, faltava um selo, faltava um carimbo, faltava uma chancela. Depois da unção, Davi está separado, Davi está protegido. Depois da unção veio também um tempo de honra. E depois da unção, agora o Espírito Santo se apossou de Davi. Era só o que faltava. Eu estou falando com gente que tem talento, tem dom, tem virtudes, mas está faltando alguma coisa. É o selo do Espírito Santo na sua vida. É a unção de Deus que está sendo liberada e derramada sobre esse lugar nessa noite. A unção de Deus vai tirar do teu caminho quem tem que sair. E a unção de Deus nessa noite está te aproximando do sobrenatural de Deus. Chegou um tempo, Lagoinha Salto, de vivermos milagres, de vivermos o sobrenatural. Chegou um tempo, Lagoinha Salto, de vermos as promessas se cumprindo. Há um tempo profético sobre esta casa. Há um liberar profético sobre essa igreja. Há um tempo profético. Salto nunca mais será a mesma nesta casa. Os coxos andarão, os cegos vão enxergar, as viúvas serão acolhidas nesta casa, os homens terão novas chances nesta casa. Uma revolução vai acontecer. O que é isso, pastor? Unção, 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 unção. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Alguém aqui que pode fazer barulho?
A cultura judaica diz que quando o azeite é derramado, o azeite tem 3 características, mais 3. A cultura judaica diz que o azeite significa o Espírito Santo de Deus, amém? A cultura judaica diz que o azeite significa cura. Pastores, quantas vezes nós não já oramos pelos enfermos usando o azeite? Quantas vezes? O azeite significa cura. E o azeite também significa provisão. Perceba, Elias falou para a viúva: o azeite não vai faltar. O azeite significa provisão. Então quando Samuel está derramando aquele azeite em Davi, vocês estão preparados? Algo está acontecendo, tem 3 coisas acontecendo. A primeira delas, o Espírito Santo está tomando Davi para ele. O Espírito Santo está descendo sobre Davi, como eu fiz aqui agora com o Wallace. Segundo lugar, o Espírito Santo está curando Davi. Por que curando, pastor? Porque Davi viveu uma vida inteira de rejeição. Davi não tinha sangue nobre. Davi é fruto de um erro. Davi é fruto de uma aliança de sangue fora do casamento. E aquela cultura dizia que quando o menino era concebido fora do casamento, ele não podia sequer se assentar à mesa com os irmãos de sangue, porque o sangue dele era impuro. Por que você acha que Davi estava cuidando das ovelhas? Porque ele tinha que estar separado. A vida inteira, um filho viu os pais apaixonados pelos filhos, e tinha também o bastardo. Nem na lista estava para Samuel escolher. Não estava na lista, mas estava ungido. Vou falar de novo: não estava na lista, mas foi ungido. Não estava na lista, mas foi chamado. Não estava na lista, mas foi escolhido. Não estava na lista, mas foi separado. Não estava na lista, mas foi protegido. Não estava na lista, mas recebeu o Espírito Santo. Eu estou falando com gente aqui que a vida inteira não estava na lista, mas nessa noite está sendo chamado. Eu estou falando com gente aqui, a vida inteira não estava na lista, mas vai ser ungido. Vai ser ungida hoje. É Deus dizendo para Davi: Davi, eu estou te curando de todos os traumas, de todas as lembranças, de todas as memórias, de tudo aquilo que você viveu a sua vida inteira. A minha aliança contigo agora, minha unção em você agora está te curando. Terceiro, unção também significava, azeite também significa provisão. Fala a Bíblia que durante o reinado de Davi, o povo de Israel prosperou como nunca antes na sua história, de modo que nenhum outro rei antes ou depois de Davi prosperou tanto o seu povo quanto ele. A provisão de Deus. Há alguém com mão nessa noite para levantar a boca para dar glória? Deus te trouxe na casa da unção nessa noite. Aqui não é mais a Lagoinha de Salto, agora ela é a casa da unção. Sobre a tua vida, sobre a tua casa, estou profetizando agora. Está descendo os 3 elementos da unção. Número 1, o Espírito Santo que te enche. Número 2, a cura das tuas feridas, a cura das tuas emoções, a cura nos teus traumas, a cura em realidades que você ouviu, a cura em realidades da sua infância, a cura física, a cura na alma, a cura das emoções. E está descendo também nessa noite a provisão de Deus, a provisão emocional, a provisão de recursos, a provisão que você precisa está sendo liberada nessa noite. Alguém que recebe da glória, alguém que recebe, diga amém. Alguém que tem aleluia, diga aleluia. Escute, quer anotar? Anota. A unção de Deus é quem potencializa os dons e os talentos, não o contrário. Não se engane. É a unção de Deus que potencializa os teus dons, não é o contrário. Porque tem gente que tem dom, tem gente que tem talento. Por que não é usado? Não tem unção. Muita gente quer exercer o ministério, mas não tem unção específica para aquilo. Por isso que você vê Deus abatendo muitas pessoas. Por isso que você vê o Espírito Santo de Deus retirando do altar algumas pessoas. Somente a partir da unção foi que Davi, repita comigo, se moveu.
Irmão, sem unção não tem movimento. Por que Lagoinha Salto começou a se mover muito rápido? Há uma unção derramada, há uma unção liberada, meu pastor. Há unção, há um selo, há uma graça do Espírito Santo. A unção de Deus está sobre esse lugar. A unção de Deus está sobre essa igreja. A unção de Deus está sobre os pastores. A unção de Deus está em Salto. A unção de Deus está em São Paulo. Não vão deter a unção de Deus. Aleluia! Segunda e penúltima vez que eu peço, segura as mãos de quem está do seu lado até dizer aperta com carinho do outro lado até dizer aleluia. Chacoalhando como as ondas do mar, diga assim: a unção de Deus é um selo, é um respaldo, é a autorização que faltava na sua vida, para que você viva debaixo daquilo que Deus sonhou para você. Nessa noite desce sobre a tua vida o que faltava, nessa noite desce sobre você o que você precisava. Grita no ouvido dele ou dela: unção! Vocês estão comigo aqui? Isso é o que a unção faz. Eu perguntei: o que será que a unção pode fazer na vida de alguém? Agora, o que será que a falta da unção pode fazer na vida de alguém? Porque aqui eu estou falando de alguém que está ungido e é maravilhoso, autorizado, protegido, blindado. Agora, quando perde a unção, a pergunta que me intrigou também é: o que a falta da unção de Deus não pode fazer na vida de um homem? É fácil identificar quem está sem unção. Esses dias eu conversava com um dos pastores que eu dou mentoria, cobertura, não sei qual é a palavra. E ele me mandou um link de uma pregação dele no YouTube. Eu estava num voo, eu baixei o vídeo e eu vi. Meu coração precisou ver. Quando eu pousei, eu falei para ele: onde você perdeu a unção? Primeira coisa que eu falei, aprendi com o pastor Márcio essa: sem bom dia, sem oi. Falei: por que a unção de Deus se foi na sua vida? Ele falou: por que, pastor? Eu falei: eu vi sua pregação. Eu lembro do seu começo. Você não tinha a letra que você tem hoje, mas você tinha unção. Eu vi a sua pregação. Você tem muita letra, mas cadê a unção? Você conseguiu iniciar a mensagem do início ao fim. E eu vi um homem cheio de letras, cheio de conhecimento, mas eu não vi o Espírito Santo nesse homem mais. Sabe qual era a diferença de Saul para Davi? Não tinha como nem comparar, irmão. A família de Saul era sangue azul, sangue nobre. Saul, ele era do ombro para cima, mais alto que todos os homens. Tinha equipamentos de guerra. Sua família era da nobreza. Ele era inteligente, ele conhecia sobre muitas coisas, mas não era ungido. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus e não Saul? Porque ao contrário de Davi, Saul preferiu não desfrutar da unção de Deus. Olha que loucura! Deus, quando ungiu Saul, falou assim para ele: Saul, e eu creio que é o mesmo lugar que eu estou aqui nessa noite. Deus falou assim: Saul, você vai passar por um destacamento de profetas. Eu creio que eu estou nesse lugar aqui hoje, em nome de Jesus. Eu vou aqui para a minha esquerda de novo. Saul, você vai passar por um destacamento de profetas. Eles estarão profetizando, eles estarão cantando, eles estarão louvando. Olhe para mim, Saul, junto com eles, você em transe vai profetizar e ser um novo homem. A Bíblia diz que Saul, quando entrou naquele acampamento, profetizou em transe, mas quando saiu, voltou a ser aquele homem vazio. Não tinha unção. Não tinha unção. Como eu queria que você pegasse isso, Lagoinha.
Se conecte com pessoas que têm unção que você precisa para a sua vida. Me deixa profetizar na vida de alguém. Quem tem mão, levanta, pelo amor de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus. Nos próximos dias, a unção de Deus vai te levar ao encontro de pessoas que já carregam a unção do teu próximo nível. Nas próximas semanas, Deus vai te conectar com pessoas que já estão na tua próxima estação, já tem a unção do teu próximo nível, da tua próxima etapa. O Espírito Santo de Deus estará te conectando com pessoas que já carregam a unção que você precisa para o próximo etapa da sua vida. E quando isso acontecer, Deus vai aumentar a tua influência, Deus vai aumentar a tua autoridade nessa terra, e o nome dele será glorificado em nome de Jesus. Diga aleluia. Eu declaro em nome de Jesus, você já está destinado a se conectar com pessoas que carregam a tua unção, no nome de Jesus. Olhe para cá. Saul com unção foi ungido rei. Saul com unção, profetizou em transe. Agora Saul sem unção desobedeceu a ordem do profeta, mentiu para o profeta. Saul sem unção perseguiu o ungido de Deus, perseguiu Davi para matar. Saul sem unção morreu na própria emboscada, foi morto com a espada que ele queria matar Davi. Você acha que para por aí? Davi com unção, levantado rei de Israel. Aqui eu começo a terminar a mensagem, mas antes vamos preparar aquele ar de tristeza enorme, amém? Aqui eu vou começar a ir para o final da mensagem. Pastor, o povo está clamando. Davi com unção, levantado rei de Israel. Davi com unção não matou um gigante, matou vários. A Bíblia diz assim: e a unção de Deus estava com Davi, e ele venceu mais uma batalha. Não era a força do braço, era a unção. Davi com unção, o povo prosperou. Aí parece que Davi, Tiago, foi se esquecendo. Parece que Davi foi esquecendo da sua chamada. E parece que a unção foi se esvaindo junto com a fama, com o dinheiro, com o talento, com o poder, com o trono, com a espada, com o ouro. Aí a Bíblia diz assim: primavera, estação em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou no palácio. Estação que os reis iam para o combate, Davi ficou no terraço. Quando ele fica no terraço, ele olha uma beldade, uma mulher linda. Ele fala: quem é aquela mulher? É a mulher do teu amigo, é a mulher do teu soldado, do teu servo Urias. Tragam-na para cá. Davi com unção, o povo prosperou, matou gigantes, foi levantado rei de Israel. Davi sem unção, homicídio, conspiração, adultério. Irmãos, entenda uma coisa, falo isso com muito temor e tremor. Eu orava hoje no meu quarto sobre essa palavra, e o Espírito Santo me enchia de temor e tremor. Olhe para mim, você sempre vai ser julgado pelo padrão que você levanta. Tome muito cuidado com os padrões que você tem levantado. Vocês estão aqui ainda? Davi se relacionou com Batseba. Ela estava saindo do período fértil, entrando no período fértil, Ela engravida. Quando Davi descobre que ela engravidou, ele falou: mandem buscar Urias, o marido de Batseba. Você conhece a história, todo mundo aqui conhece. Vem Urias. Davi fala: estou te dando um prêmio, porque você é um bom soldado. Vá para casa, tome vinho e se alegre com a sua esposa. Urias chega em casa, olha para mim. Urias chega em casa, mas quando eu estou debaixo de uma unção, tem coisas que não dá mais para mim. A unção de Deus parece que estava sobre Urias. Urias volta no outro dia para Davi e fala: meu rei, é impossível fazer o que você está me pedindo. Eu não consigo ver os meus irmãos morrendo naquela guerra, e eu aqui em casa bebendo vinho e me deitando com a minha esposa. Me mande de volta, pelo amor de Deus. Davi disse: espera um pouco, me deixa fazer uma carta de recomendação para o seu comandante Joabe. Eu vou falar bem de você na carta. A Bíblia diz que Davi escreve na carta que o portador dessa mensagem morra nesta guerra. Joabe, quando lê a carta, entende: eu tenho que matar Urias. Joabe pega Urias e manda ele para o início, lá para o meio do combate.
Urias é morto. Davi tinha a desculpa perfeita. Agora Davi pode se casar com Batseba. Davi se apaixonou por ela. Creio que ela também por ele. Agora Davi é um bom homem. Agora Davi está pegando uma mulher que estava viúva, grávida do seu marido, e agora ele assume essa mulher como um rei. Que rei maravilhoso! Na calada da noite, Davi sem unção começa a negociar os princípios pelas propostas. Na calada da noite, Davi começa a negociar a unção de Deus com os prazeres desse mundo. Quantos comigo para dizer amém? Estava tudo perfeito, ninguém sabia de nada. Só tem uma coisa: Davi se esqueceu que aquele que tem 7 olhos como chamas de fogo tudo vê. Davi só se esqueceu de uma coisa: aquele que na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, passeia por toda a terra. Esse mesmo Deus é o Deus que seus pés estão andando nesta casa. O seu tronco está estendido aos céus. De um lado ele escuta santo, do outro ele escuta santo, e Lagoinha de Salto ficará pequena para o peso da glória de Deus nessa noite. Quantos estão sentindo o que eu estou falando? Se expressem para Ele. Me dá 5 minutos. Quantos me dão 5 minutos? Só mais 5. Quantos me dão 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Amém. Quando Deus quer falar nessa terra, o que Deus faz? Quando Deus quer falar nessa terra, Deus levanta profetas. Lagoinha Salto, vamos terminar lá em cima, pelo amor de Deus. Quando Deus quer falar com alguém nesta terra, Ele levanta profetas. Eu creio que eu estou numa casa cheia de profetas, homens e mulheres que não vão negociar com o pecado, homens e mulheres que não vão trocar princípios, homens e mulheres que não vão se apartar da unção de Deus em suas vidas. Alguém comigo para dizer amém? O Espírito Santo de Deus foi lá em, diga assim comigo, Natã. Deus levanta um profeta. Eu imagino Natã com essa responsabilidade. Meu Deus, que história horrenda! Como que eu vou chegar no palácio do rei e falar isso para ele? Ele pode dizer que eu sou louco. Esse homem é amado, vão me matar. Eu vou soltar uma pedrada agora. Só que Natã estava ungido, e quem está ungido está protegido. Natã estava autorizado por Deus para fazer algum plano nessa terra. Natã chega para Davi e diz: ó rei, havia um pastor de ovelhas. Olha o Natã. Rei, meu rei. Havia, pretérito passado. Alright? Havia um rei que tinha muitas ovelhas. E havia um camponês em teu reino que tinha uma ovelhazinha só. O pastor das muitas ovelhas convidou o camponês para um almoço. Ó rei, imagina qual ovelha foi morta, se a do pastor das muitas ovelhas ou a do camponês que tinha uma só. Davi, como um bom mineiro, falou: uai, me diga. Brincadeira. Ele disse: a ovelha do camponês foi morta. O que você acha que esse homem que fez esse mal merece? A Bíblia diz que Davi se levantou do seu trono e disse: quem é esse homem que ele pague 4 vezes o que fez? Natã, munido de autoridade, munido de autorização, de poder, aponta o dedo na cara de Davi e diz: esse homem és tu, ó rei, que tendo todas as ovelhas em teu reino para pegar, pegou a do teu servo Urias. Por causa disso, a morte não vai se apartar da sua casa, e você vai pagar 4 vezes o que você fez. Pastor, por quê? Porque você sempre vai responder pelo padrão que você levanta. Aí aqui, pastorzão, eu começo a conhecer um homem segundo o coração de Deus. Porque ao contrário de Saul, que mentiu para Samuel, a Bíblia diz que Davi rasgou suas vestes e gritou em todo o palácio: pequei! Se jogou no chão e disse: não me condene, ó Deus. Batseba tinha engravidado de uma criança, Deus levou, primeira morte. Davi tinha uma filha moça, virgem, chamada Tamar. Foi violentada pelo próprio irmão.
Naquela época, uma mulher violentada, uma mulher desposada antes do casamento, era considerada morta moralmente, deveria ser lançada no baixo meretrício da cidade. Tamar estava morta em vida. Quem fez isso com Tamar? Aminon, seu irmão. O outro filho de Davi, Absalão, descobre, mata Aminon. 3 mortes já: o bebê, Tamar e agora Aminon, que violentou a irmã. Absalão começa a falar no reinado: meu pai é fraco, meu pai é covarde, meu pai não se posiciona, meu pai está perdendo a casa dele e ele não faz nada, meu pai está conspirando no reino dele, vamos tirar meu pai. Davi começa a fugir do próprio filho. Num belo dia, a Bíblia diz que Absalão, correndo, os seus cabelos encaracolados, igual do pai, foram presos em uma árvore. E Joabe, aquele que ajudou a matar Urias, vem com a espada e finca em Absalão. O 4º filho morto. Alguém comigo? Eu estou terminando já. Olha que história, porque é isso que acontece quando a unção de Deus se vai. É isso que acontece quando a gente perde a unção. A desgraça acontece. Aí Davi um dia está lá na sua sala, ele pega nanquim, papiro e pena, e ele escreve: ó Deus, retira de mim a fama, retira de mim o dinheiro, retira de mim o poder, só não retires de mim o teu Espírito Santo, só não retires de mim a tua unção do Espírito Santo de Deus. Há alguém nessa noite que pode levantar uma de suas mãos e dizer: Espírito Santo de Deus, não retires de mim a tua unção, não retires de mim a tua unção. Eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus aqui, eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui. Era como se Davi estivesse dizendo: do que me adianta ser rei se eu não tenho tua presença? Um belo dia, e agora de fato eu acabo. Um belo dia, a unção foi sendo readquirida em Davi. Ele foi mostrando onde estava o seu coração. Olhe para mim: o segredo do homem segundo o coração de Deus era o arrependimento. O segredo para eu e você sermos homens e mulheres de Deus é o arrependimento. Um homem segundo o coração de Deus. O tempo passa, Davi precisa levantar um novo rei para Israel. Ele olha para a casa dele, ele olha os preparados, os prontos, e ele ora, fala: Deus, quem eu vou levantar como rei? Deus fala: lembra que você teve um filho com Batseba e eu matei? Ele falou: lembro. Aí Deus fala: lembra do 2º filho que eu deixei ela ter? Ele falou: lembro. Manda buscar, ele tem 7 anos, o nome dele é Salomão. Aqui entra a história do Deus da segunda chance. Aqui entra em cena o Deus do recomeço. Aqui entra em cena o Deus da reviravolta. Aqui entra em cena um Deus que não te define pelo seu erro, mas pelo seu propósito. Vem Salomão. Davi manda, quem fez carisma sabe, quem fez a aliança de sangue, Davi mandou ele colocar a mão embaixo da coxa e jurar: jure pelo nome do Senhor Todo-Poderoso, que você não vai se apartar, que você não vai se apartar de suas leis e do seu Espírito Santo. Salomão disse: eu juro. O tempo passa, Salomão é ungido rei. Aí Deus chama Salomão e fala: me pede qualquer coisa, filho. Salomão diz: eu quero discernimento para discernir entre o bem e o mal, porque eu não quero cair onde os meus pais caíram, eu não quero errar onde os meus pais erraram, eu não quero morrer onde os meus pais morreram. Tem alguém com mão nessa noite para levantar no nome de Jesus? Eu profetizo: você não vai errar onde seus pais erraram, você não vai morrer onde seus pais morreram, você não vai cair onde seus pais caíram. Alguém que pode dar um brado de júbilo nessa noite? Pula dessa cadeira dando glória, pula dessa cadeira dando glória. Vamos, igreja, levante-se do seu lugar, faça barulho para Deus. A Bíblia diz que depois disso, Salomão restaurou a família de Davi, número 1. Número 2, a Bíblia diz que o povo prosperou tanto, pastor, e eu creio que isso é para Lagoinha Salto. A Bíblia diz que o povo prosperou tanto, que daquilo que transbordou, eles construíram um templo próprio.
Eles juntaram as suas posses, saíram do aluguel e Terceiro, a Bíblia diz que Deus recuperou a linhagem de Davi e deu o nome de Jesus à sua linhagem. Jesus, o filho de Davi. Eu quero fazer 3 orações por você nessa noite. Tudo é 3. Eu já estou em 29. Número 1. Tem jeito para a tua casa, ela vai ser restaurada hoje. Número 2, está vindo um tempo de provisão sobre esta casa, sobre esta igreja. Está vindo um tempo de provisão, um tempo de avanço. Número 3, a tua posteridade, os teus filhos, os teus netos irão mais longe que você. Os teus netos farão coisas que você não fez. Os teus filhos farão coisas que você não fez. A tua família chegará onde você não chegou. Alguém comigo selando essa palavra em nome de Jesus? Mas que noite é essa, pastor? É noite de resgatar a unção. É noite de resgatar a unção. É noite de resgatar a unção. Cadê os adoradores aqui dessa igreja em nome de Jesus? Cadê os adoradores? Se você pode, vamos levantar nossa voz. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Só os adoradores digam. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Vamos dar glória a Ele, diga glória. Vamos lá, Goiânia, levante suas mãos. Cadê os adoradores? Mais uma vez, diga. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe ver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Se você pode, levante uma de suas mãos. Diga o mais alto que você puder. Nesta noite, vamos Lagoinha de Salto, diga comigo assim: nessa noite, a unção do Espírito Santo está sendo liberada sobre a minha vida. Diga bem forte assim: número 1, minha casa está sendo restaurada hoje. Meu casamento está sendo blindado hoje. Diga assim: tem chance para a minha vida hoje. Diga bem alto: número 2. Vamos, igreja, se você pode, diga comigo: número 2. Está chegando um tempo de provisão que eu nunca vi na minha vida. Diga: 2025 vai marcar o ano do meu avanço financeiro, o ano das portas abertas para a provisão de Deus na minha vida. Diga assim: número 3. A minha posteridade verá aquilo que eu não verei. Os meus filhos verão o que eu não vi. Os meus netos pisarão em terras onde eu não pisei. E o meu legado nessa terra estará selado em nome de Jesus. Quem pode, diga amém. Quem pode, diga amém. Deus abençoe, Lagoinha. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos adorar.